Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 28. Respeito próprio. Aperfeiçoando o respeito próprio. Se desejamos fazer bem às almas, nosso êxito neste sentido será proporcional à sua confiança na confiança e estima que lhes dispensamos. O respeito manifestado à alma humana que luta é o seguro meio através de Cristo Jesus para a restauração do respeito próprio perdido pelo homem. Nossas ideias antecipadas do que ele poderá tornar-se são um auxílio que não podemos apreciar completamente. Respeito pela dignidade do homem como homem. Sempre que não se ache envolvido uma questão de princípios, a consideração para com os outros nos levará à conformidade com costumes aceitos. Entretanto, a verdadeira cortesia não exige o sacrifício do princípio aos usos convencionais. Ela desconhece as castas. Ensina o respeito de si mesmo, respeito à dignidade do homem como homem, consideração por todo membro da grande fraternidade humana. Manter o respeito próprio. Alguns daqueles com quem entrais em contato podem ser rudes e descorteses, mas nem por isso mostreis de vossa parte menos cortesia. Aquele que deseja manter o respeito próprio deve ter cautela de não ferir desnecessariamente o dos outros. Esta regra deve ser sagradamente observada para com o mais nécio, o mais desajeitado. O que Deus pretende fazer com essas pessoas, aparentemente não promissoras, vós não sabeis. Ele já tem aceito pessoas que não davam mais esperanças, nem eram mais atraentes, para fazer uma grande obra para ele. Seu espírito, movendo-se sobre o coração, tem despertado cada faculdade para uma ação vigorosa. O Senhor viu nessas pedras brutas, sem polimento, um material precioso, que haveria de suportar a prova da tempestade, do calor e da pressão. Deus não vê como os homens, não julga pelas aparências, mas esquadrinha o coração e julga com justiça. A conscientização engendra o respeito próprio. Os homens de princípios não necessitam da restrição das fechaduras e das chaves. Não precisam ser vigiados e guardados. Eles procederão verdadeira e honestamente em todo o tempo, sozinhos, sem vista alguma a observá-los, bem como em público. Não trarão mácula alguma à sua alma por qualquer parcela de lucro ou vantagem egoísta. Desdenham do ato mesquinho. Embora pudesse nenhum outro saber isso, eles próprios o saberiam, e isso destruiria o seu respeito próprio. Os que não são conscienciosos e fiéis nas coisas pequenas não se reformariam se houvesse leis, restrições e penalidades sobre o assunto. O respeito próprio tem de ser mantido firmemente. Devem-se manter firme e persistentemente a pureza moral, o respeito próprio e um resoluto poder de resistência. Não deve haver afastamento da discrição. Um ato de familiaridade, uma indiscrição, pode pôr em perigo a alma, abrindo a porta à tentação, diminuindo assim o poder de resistência. O respeito aos outros medido pelo respeito próprio. Pela condescendência com o pecado é destruído o respeito próprio. E uma vez ausente este, diminui-se o respeito aos outros. Concluímos que os outros sejam tão injustos como somos nós. Por maus hábitos, o estudante destrói o respeito próprio. Por hábitos errôneos, perde o respeito próprio, perde o domínio de si mesmo. Não pode raciocinar corretamente sobre as coisas que mais intimamente com ele se relacionam. É negligente e desarrazoado no trato da mente e do corpo. Pela prática de hábitos incorretos, torna-se um náufrago. Não pode ter felicidade, pois sua negligência de cultivar princípios sãos e puros sujeita-o ao domínio de costumes que destroem a paz. Os anos de estudo exaustivo ficam perdidos, porque se arruinou a si próprio. Abusou de suas forças físicas e mentais, e o templo do corpo é uma ruína. Está aniquilado para esta vida e para a vindoura.
Pensou alcançar um tesouro pela aquisição de conhecimentos terrenos, pondo, porém, de parte a Bíblia, sacrificou um tesouro digno de tudo o mais. Palavras impacientes ferem o respeito próprio. Os que condescendem com tal linguagem hão de experimentar vergonha, perda de respeito próprio e da confiança em si, e terão amargo remorso e desgosto por se haverem permitido perder o domínio e falar desta maneira. Quão melhor seria se nunca se proferissem palavras dessa natureza? Quanto melhor havia de ser o possuir o óleo da graça no coração, ser capaz de passar por toda a reprovação e suportar todas as coisas com mansidão e paciência cristãs. Os pais nunca devem perder o respeito próprio por palavras impensadas. Não permitais que escape de vossos lábios nenhuma palavra de mau humor, aspereza ou ira. A graça de Cristo espera vosso pedido. Seu Espírito dominar-vos-á o coração e a consciência, presidindo vossas palavras e atos. Nunca percais o respeito de vós mesmos devido a palavras precipitadas e impensadas. Cuidai que vossas palavras sejam puras, e santa a vossa conversa. Dai a vossos filhos um exemplo do que desejais que eles sejam. Haja paz, palavras agradáveis e semblantes alegres. O respeito próprio destruído pela masturbação. O efeito de tão degradantes hábitos não é o mesmo em todas as mentes. Existem crianças que têm as faculdades morais muito desenvolvidas e que, associando-se com crianças que praticam o abuso próprio, tornam-se iniciadas no vício. Sobre esses, o efeito será, frequentemente, torná-los melancólicos, irritadiços e desconfiados. Esses, entretanto, podem não perder o respeito pelo culto religioso e talvez não demonstrem especial deslealdade com respeito às coisas espirituais. Por vezes, sofrerão intensamente com sentimentos de remorso, julgando-se degradados aos próprios olhos, perdendo seu respeito próprio. Não destruais o respeito próprio. Quando uma pessoa em falta se torna consciente de seu erro, cuidai em não lhe destruir o respeito de si mesmo. Não o desanimeis pela indiferença ou a desconfiança. Não digais, antes de lhe dar a minha confiança, quero esperar para ver se ele persevera. Frequentemente, esta mesma desconfiança faz com que o tentado tropece. O manter-se por conta própria aumenta o respeito próprio. Os que estão se esforçando para reformar-se devem ser ajudados a obter emprego. Ninguém em condições de trabalhar deve ser ensinado a esperar alimento, roupa e casa de graça. Por amor deles próprios, bem como dos outros, deve ser planejado um meio pelo qual produzam o equivalente àquilo que recebem. Animai todo o esforço quanto à manutenção própria. Isso fortalecerá o respeito de si mesmo e uma nobre independência. E a ocupação da mente e do corpo num trabalho útil é essencial como salvaguarda contra a tentação. A manutenção própria aumenta o respeito próprio. O senso de ser possuidor do lar próprio haveria de inspirá-los, os pobres, com um forte desejo de progresso. Adquiririam logo a habilidade em planejar e idear por si mesmos. Seus filhos seriam educados em hábitos de indústria e economia, e o intelecto seria grandemente fortalecido. Haveriam de se sentir que são homens, não escravos, e seriam capazes de reconquistar, em grande medida, o respeito pessoal e a independência moral perdidos. Cultura própria e dignidade. É importante para os ministros de Cristo ver a necessidade de cultura própria, a fim de adornar sua profissão de fé e manter discreta dignidade. Sem o treino mental, por certo fracassarão em tudo o que empreenderem. Acautelai-vos da compaixão própria. Necessitamos evitar a compaixão de nós mesmos. Nunca alimenteis a impressão de que não sois estimados como deveríeis, que os vossos esforços não são apreciados e que o vosso trabalho é demasiado penoso. A lembrança de que Jesus sofreu por nós reduza ao silêncio todo o pensamento de murmuração. Somos tratados melhor do que foi o nosso Senhor. E procuras tu grandezas? Não as busques.
Cristo restaura o respeito próprio. Não deve ser difícil lembrar que o Senhor deseja que deponhais vossas lutas e dificuldades a seus pés, e que as deixeis ali. Ide a ele dizendo: Senhor, meus fardos são pesados demais para eu os levar. Não queres tu levá-los em meu lugar? E ele responderá: Eu os tomarei. Com eterna bondade compadecer-me-ei de vós. Tomarei os vossos pecados e vos darei a paz. Não mais afugenteis o vosso respeito próprio, pois eu vos comprei pelo preço do meu próprio sangue. Sois meus. Vossa vontade enfraquecida eu fortalecerei. Removerei vosso remorso pelo pecado. Conselho a uma pessoa que perder o respeito próprio. Jesus vos ama, e ele me deu uma mensagem para vós. Seu magnânimo coração de infinita bondade anela por vós. Ele vos envia a mensagem de que podeis recuperar-vos dos ardis do inimigo. Podeis conquistar novamente vosso respeito próprio. Podeis estar onde vos considereis não um fracasso, mas um vencedor, sob a influência enaltecedora do Espírito de Deus e por meio dela. Apoderai-vos da mão de Cristo e não a deixeis escapar. Cultivai o respeito próprio. Não agrada a Deus que vos desmereçais a vós mesmos. Deveis cultivar o respeito próprio, vivendo de modo que tenhais a aprovação de vossa consciência e dos homens e dos anjos. Tendes o privilégio de ir a ter com Jesus e ser purificados, e achar-vos perante a lei sem pejo e sem remorso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 1. Conquanto não devamos julgar-nos mais do que o devido, a palavra de Deus não condena o justo respeito próprio. Como filhos e filhas de Deus, devemos ter conscienciosa dignidade de caráter, na qual não tem lugar o orgulho nem a presunção.